Precisamos guardar os 10 mandamentos? Eu encontro muita gente confusa e muita gente com dúvidas a esse respeito, inclusive pessoas que frequentam igrejas há décadas, que não sabem responder com segurança se devem ou não guardar os 10 mandamentos. Se os 10 mandamentos estão em vigor até hoje, ou se eles foram abolidos no tempo de Cristo. Então, o nosso propósito hoje é esse, responder esta pergunta. Nós precisamos, como cristãos, guardar os 10 mandamentos da lei de Moisés. E para fazermos o estudo deste assunto, eu quero convidar os irmãos a lermos o mesmo texto que nós lemos ontem, que está em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Por favor, convido a todos a se achegar às suas Bíblias e conferir na Escritura o que está escrito em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Nos diz o Senhor Jesus assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Amém. Amados irmãos, convido a todos a deixarem suas Bíblias abertas e fecharem seus olhos. Vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção para a nossa compreensão deste assunto. Pai, nós viemos, mais uma vez, exaltar teu santo nome, bendizer ao nosso Deus, elevarmos a nossa voz ao Deus da nossa salvação. Glorificamos ao Senhor que criou o céu e a terra, que nos deu a vida, que nos deu tudo mais que temos e que necessitamos nesta jornada. Ao Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. A ti, Senhor, nós adoramos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Rogamos teu auxílio, meu Pai, para que o Senhor nos abençoe no estudo da tua palavra, para que nós possamos, meu Deus, ter uma visão clara a respeito do Evangelho, pois sabemos que o trabalho do diabo é obscurecer as verdades do Evangelho. Senhor, e o trabalho do teu Espírito é nos iluminar acerca dele, é tornar claras as verdades acerca do Evangelho de Cristo. Por isso oramos e pedimos a tua graça para que nós possamos compreender o assunto de hoje, possamos, Senhor, percorrer a tua palavra e com um coração disposto a ouvir o que diz o Senhor, nós possamos fazê-lo, Senhor, com honestidade, com comunhão e sob oração. Abençoa-nos, também perdoando os nossos pecados, Senhor, nos aceitando na tua presença. Fica conosco, Senhor, e abençoa cada um de nós. Neste culto nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Precisamos guardar os 10 mandamentos? Essa é a pergunta que nós procuraremos responder com a palavra de Deus durante este culto, este estudo bíblico. E é importante relembrar os irmãos que nós temos feito uma série de pregações com o intuito de despertar a igreja para erros que estão sendo cometidos na nossa geração. Muitos erros estão sendo cometidos na nossa geração. Ontem nós falamos a respeito da antiga aliança e do modo tão claro como a Bíblia diz que a antiga aliança não está mais em vigor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a antiga aliança passou e foi inaugurada então uma nova aliança. Isso é bastante claro e a Bíblia nos diz claramente essas verdades em Hebreus capítulo 8, em Hebreus capítulo 9, que quando Jesus Cristo morre, uma nova aliança ela é então inaugurada. Mas ainda que a Escritura seja tão clara nesse sentido, ainda restam dúvidas a respeito da antiga aliança. Ainda encontramos muita gente confusa a respeito das diferenças entre Antigo e Novo Testamento. Não é? E
Encontramos também com facilidade pessoas que frequentam há décadas igrejas evangélicas, mas que não sabem responder à pergunta: os 10 mandamentos estão em vigor até hoje? Nós, cristãos, precisamos guardar os 10 mandamentos como o povo judeu guardava? Você sabe a resposta para esta pergunta? Você sabe respondê-la biblicamente? Sobretudo diante de um texto tão difícil quanto este de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Mas qual é o pensamento teológico predominante? O que predomina nas igrejas? O que é que a maioria dos cristãos acredita? A maioria absoluta dos cristãos acredita que os 10 mandamentos estão em vigor até hoje. Ainda que eles não saibam explicar o que é que fazem com o sábado, porque o sábado é o 4º mandamento da lei. Ainda que não saibam explicar, ainda assim sustentam que os 10 mandamentos estão em vigor até hoje. Portanto, se os pastores, se as igrejas ensinam que os 10 mandamentos precisam ser obedecidos até hoje, nós precisamos fazer algumas perguntas à Bíblia para respondermos essa questão. Isso que está sendo ensinado pelos teólogos das igrejas, isso que predomina hoje nas igrejas evangélicas, de que é preciso que o cristão guarde os 10 mandamentos, isso está de acordo com o ensino do Novo Testamento? Você, ao ler o Novo Testamento, você, de modo isento, de modo honesto, de modo sério, chegaria a essa conclusão lendo o Novo Testamento? Você concluiria que os crentes da Nova Aliança, que os crentes do Novo Testamento, eles guardaram os 10 mandamentos? Isso está expresso aqui nas páginas do Novo Testamento? Uma outra pergunta. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a guardarem os 10 mandamentos? Você encontra este ensinamento? O Senhor Jesus ensinou, por exemplo, no Evangelho de Mateus, as 7 sermões de Jesus, as 7 pregações, 7 ensinos de Cristo no Evangelho de Mateus. Algum deles, por acaso, trata do ensino direto de Jesus aos 12 discípulos de que eles deveriam guardar os 10 mandamentos? E também nas epístolas dos apóstolos, nas cartas dos apóstolos, eles ensinaram a igreja a guardar os 10 mandamentos? E ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro inspirado de história da igreja, que mostra as primeiras décadas da igreja primitiva, lá é mostrado no livro de Atos a igreja primitiva obedecendo aos 10 mandamentos. Você entende? Tudo isso precisa existir na Bíblia. O Novo Testamento precisa dizer que os 10 mandamentos estão em vigor. Jesus precisa dizer que os 10 mandamentos estão em vigor. Os apóstolos precisam dizer que os 10 mandamentos estão em vigor. E no livro de Atos nós precisamos encontrar a igreja primitiva obedecendo aos 10 mandamentos. Entretanto, nós não encontramos nada com relação a isso. Okay? Muito pelo contrário, nós encontramos, por exemplo, em Atos 15, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, a igreja combatendo exatamente isso. Haviam pessoas dizendo que aqueles que criam em Cristo precisavam também guardar a lei de Moisés, e então eles reúnem os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém e discutem exatamente esse assunto. E qual a conclusão que eles chegam? Que não. Que a igreja de Cristo deve obedecer o ensinamento de Cristo, obedecer ao Evangelho e não à lei de Moisés. Vocês estão me entendendo? Estou sendo bastante claro, bastante específico. Então nós precisamos compreender se este ensino teológico está correto. Está correto esse pensamento de guardar os 10 mandamentos? Não é? Porque tem muita gente confusa a esse respeito e eu acredito que este estudo vai ser bom e proveitoso para muita gente. Só que nós gostamos de frisar o seguinte aspecto sobre nós, né? Que pregamos a palavra de Deus aqui. Nós não temos nenhuma posição para defender, não temos nenhuma tese para sustentar. Nós queremos apenas saber a verdade. Queremos apenas ouvir o que diz o Senhor. Por isso não
não vamos à palavra de Deus sem pressupostos, não é? Sem algo pré-estabelecido, nós vamos para ouvir o que o Senhor diz. Nós não vamos à Bíblia para tentar impor as nossas ideias. Nós fazemos o caminho contrário, extraímos da Bíblia o que ela diz. Por isso nós devemos, então, nos achegarmos às nossas Bíblias com um objetivo único de saber a verdade. Qual é a verdade? Está certo esse pensamento teológico? Nós precisamos guardar a lei de Moisés, os 10 mandamentos, ou não? Irmãos, eu quero chamar vocês e convidá-los a fazermos esse estudo, nos lembrando, começando, né, do mesmo modo que nós começamos ontem. Ontem nós começamos o nosso estudo nos lembrando de algo muito claro na Bíblia. A nossa Bíblia, ela foi dividida intencionalmente em duas partes, não é? A sua Bíblia aí contém um Antigo Testamento, uma Antiga Aliança, e contém também, de Mateus a Apocalipse, aquilo que se chama de Nova Aliança. Não é? Mas por que o Espírito Santo separou a Bíblia dessa forma? Na verdade, o que o Espírito Santo fez aqui com relação à Bíblia foi fazer uma separação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, como toda a Bíblia faz diferença entre essas coisas. Mas há, claro, isso também foi dito ontem, uma espécie de cegueira com relação a isso. Não é? As pessoas parecem que não querem enxergar essa divisão na Bíblia. Não é? E causam, então, um obscurecimento dessas questões entre Nova e Antiga Aliança, e muita gente acaba misturando e fazendo dos dois uma coisa só, e sem levar em consideração essas diferenças. E nós sabemos que esse obscurecimento, que essa cegueira para essa questão não é sem razão. É que as pessoas, as igrejas, de um modo geral, a maioria, pelo menos, quer cobrar o dízimo. E o dízimo só tem sustentação na Antiga Aliança. Então eles não querem mostrar para as pessoas, olha, gente, tem o Antigo e o Novo Testamento. Eles querem manter tudo meio que obscurecido para poder fazer essa cobrança das pessoas. Mas não é só isso, não. Uma verdade sobre as pessoas é que elas gostam mais do Antigo Testamento. Por que as pessoas elas têm essa propensão, essa inclinação mais para o Antigo Testamento? Porque é no Antigo Testamento que estão as promessas de riqueza e de vitória. E hoje nós vivemos num contexto evangélico que gosta muito dessas expressões, né? Vitória, riqueza, dízimo, tudo isso faz parte do Antigo Testamento e as pessoas gostam de ouvir falar sobre isso, quando na Nova Aliança, no Novo Testamento, não se fala sobre promessa de riqueza, vitórias. O Novo Testamento nem se preocupa com isso. Ok? Então, as pessoas, elas querem o quê? As pessoas sempre querem o melhor dos dois mundos. As pessoas querem o melhor do Antigo Testamento, com o melhor do Novo Testamento, mas querem um pouco de cada coisa. Ou seja, elas querem ficar com um pé num barco e um pé no outro. No entanto, isso é impossível. Ninguém pode estar em duas alianças ao mesmo tempo, que ainda que a Bíblia nos mostre que o Novo Testamento, que a Nova Aliança é melhor do que a Antiga, sob promessas melhores, não é? Com o melhor fiador, com sangue melhor, com o sangue do próprio Filho de Deus, com melhores leis, com melhores promessas. Ficam ainda as dúvidas. Devemos guardar os 10 mandamentos? Se nós chegarmos à conclusão aqui de que os 10 mandamentos não estão mais em vigor, existe uma outra lei que o cristão deve guardar, que não os 10 mandamentos? Então, eu convido vocês, convido a todos a irmos ao que o próprio Senhor Jesus disse. Vamos ouvir o que diz o Senhor Jesus a esse respeito. Se a velha aliança, se os 10 mandamentos, eles estão ainda em vigor. Vamos ler os versos 17 e 18 novamente. Jesus Cristo disse assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas
cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Então, observe a ênfase na palavra cumprir 2 vezes aí. Esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, são muito difíceis de serem interpretados, sobretudo quando o pregador está inclinado a sustentar a tese de que a lei da antiga aliança permanece em vigor. Ok? Adventistas e outros sustentam a partir destes versículos que o Novo Testamento sim diz que a lei dos mandamentos ela permanece em vigor. Mas nós vamos encontrar outros textos na Bíblia que parecem contradizer o que Jesus disse aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, todos nós sabemos que Paulo disse assim, porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo. Então pense comigo aqui, raciocine. Essa é o exercício que as pessoas hoje têm muita dificuldade de fazer e não querem fazer. Você tem que raciocinar. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, 4, sob inspiração divina, disse uma coisa muito importante. Que a lei tem um fim. Ou seja, que a lei encontrou um fim e que ela não foi além dele. A lei tem um fim. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O que Paulo quer dizer aqui é isso, que a lei tem um fim. Ou seja, que a lei ela não continua depois que Jesus Cristo veio em sua primeira vinda. Isso que Paulo diz em Romanos 10, 4. E agora, essa passagem, e tem várias outras que eu poderia citar, mas eu citei essa de Romanos 10, 4 por ser um único versículo e ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Ao lermos isso, entendermos que a lei tem um fim e o fim da lei é Cristo, isso nos faz olhar para Mateus 5,17 de outra forma, de um modo diferente. E agora procurarmos entender o que Jesus disse de fato em Mateus 5,17. Pois Jesus diz, não pensei que vinha abolir a lei e os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Para que nós entendamos, como todo aquele expositor fiel da Escritura, o que nós devemos fazer? Procurar entender em que contexto o Senhor Jesus disse essas palavras. Para quem Jesus disse essa palavra, onde Jesus disse essa palavra, quais os motivos, quais as razões. Então vamos analisar o contexto. Ele está no capítulo 5 de Mateus, essa passagem. E o capítulo 5 de Mateus fala do sermão da montanha. Ou seja, Jesus disse essas palavras em cima do monte, lá no monte. E era o início do ministério de Jesus. Se você pegar em Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus é batizado no capítulo 3, é tentado no deserto no capítulo 4, e no capítulo 4 mesmo, Jesus sai chamando os seus discípulos o seguem. E então, o capítulo 5 diz que Jesus sobe o monte, seus discípulos sobem com ele, e lá o Senhor Jesus começa a ensinar os seus discípulos, a instruir os seus discípulos. E qual foi o primeiro ensinamento que Jesus deu aos discípulos lá no monte? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse para eles? Está aí dos versos 3 a 12. Jesus falou sobre as bem-aventuranças. O primeiro ensino do Senhor Jesus. O verso 2 diz, e ele começou a ensinar, Jesus começou a ensinar os discípulos. E o que é que Jesus começou a ensinar? As bem-aventuranças. E por qual razão que Jesus ensinou as bem-aventuranças primeiro? Porque as bem-aventuranças apresentam para um judeu uma visão completamente oposta à visão que os judeus tinham a respeito da antiga aliança. Ok? Todos os discípulos, todos os 12 apóstolos eram judeus. 11 eram judeus galileus e apenas Judas Iscariotes era judeu da Judéia. Porém, todos eram judeus. Todos conheciam bem a teologia judaica, sabiam, conheciam a lei, os 10 mandamentos e aquilo que a antiga aliança
anunciava acerca dos judeus. Porém, quando nós lemos as bem-aventuranças, um judeu fica chocado. Porque Jesus diz nas bem-aventuranças assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando no Antigo Testamento, os felizes eram os fortes, aqueles que prevaleciam, aqueles que venciam todos os seus inimigos. Esses eram os felizes. E Jesus coloca no Evangelho que são os pobres de espírito, os que são felizes. Então essa é uma visão oposta ao judeu. Para um judeu, feliz é quem está rindo. E aqui Jesus coloca: feliz são os que choram. Para um judeu, feliz é o homem forte, poderoso, que vence, triunfa nas suas guerras. E aqui Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, são aqueles que abrem mão dos seus direitos e que destes então é o reino dos céus. Então as próprias bem-aventuranças, só o fato de Jesus expô-las a um público judeu, fez com que estes judeus tivessem pensamentos sobre o que Jesus veio fazer. Você entende? Então eles começaram a ter ideias. Eles pensaram: Jesus vai abolir a lei, vai abolir os profetas, Jesus vai implantar um novo conjunto de leis, e Jesus vai fazer algo totalmente diferente do Antigo Testamento. E por que eles estavam pensando assim? Eles pensavam assim exatamente porque a própria lei era um fardo insuportável. Os 10 mandamentos eram um fardo insuportável para os judeus. Você sabe por quê? Porque os 10 mandamentos deveriam ser obedecidos de modo contínuo e perfeito, sem nunca transgredir nenhum dos 10 mandamentos. Você entende? Por isso que Pedro diz certa vez, lá em Atos 15, 10, ele diz assim, lá no concílio de Jerusalém, Paulo se referindo à lei, quando eles queriam trazer a lei para dentro da igreja evangélica, o apóstolo Pedro diz em Atos 15, 10, assim, preste atenção. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Você entendeu o que Pedro disse? Pedro disse que a lei que eles estavam querendo colocar sobre os discípulos, que era a lei de Moisés, era um jugo insuportável. Ok? Então, quando os discípulos escutam as bem-aventuranças, escutam as bênçãos lá no monte e veem que as verdades que Jesus proclamou eram radicalmente diferentes daqueles conceitos da antiga aliança, logo eles pensam: agora nós estamos livres da lei. E o que é que Jesus diz aí no verso 17? Jesus diz assim: não pensem que vim abolir a lei. Note que Jesus diz exatamente isso. O Senhor Jesus sabia exatamente o que eles estavam pensando. O que eles estavam pensando? Que Jesus iria, a partir daquele momento, abolir a lei, os mandamentos e tirar tudo. Mas Jesus veio corrigir o pensamento deles, dizendo: não pensem isso, não pensem que eu vim abolir a lei. Abolir ali é libertar da escravidão. Eles viam a lei como uma escravidão. Assim como o apóstolo Paulo tratou da lei em Gálatas capítulo 4, fazendo ali uma comparação entre Agar e Sara, mostrando que os filhos do Sinai, aqueles que eram filhos da antiga aliança, eram filhos da escravidão. Então eles tinham realmente essa ideia de que a lei os escravizava. Por isso que Jesus usa exatamente essa palavra: eu não vim abolir. O que é abolir? Abolir é libertar da escravidão. Eu não vim libertar da escravidão, não vim dissolver a lei e os profetas. Eu não vim anular o Antigo Testamento. Jesus está dizendo que ele não veio em oposição ao Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Jesus não veio ser um opositor do Antigo Testamento e nem negar o Antigo Testamento. Então Jesus, o que ele está fazendo aqui neste verso 17? Jesus está corrigindo uma ideia errada do seu povo. Os discípulos ali eram o povo da nova aliança. Então Jesus estava corrigindo
entendo o pensamento, a ideia que eles estavam tendo. Pois Jesus é Deus e Jesus sabia o que eles pensavam. E por eles já estarem pensando no início do ensinamento do Senhor Jesus, tendo pensamentos errados, Jesus então vem corrigir os pensamentos dele, dizendo que ele não veio abolir a lei imediatamente, mesmo que a lei fosse um fardo insuportável para eles. Aqui nesta passagem, no verso 17, Jesus está mostrando coisas importantes sobre a missão dele na terra. Jesus diz que uma coisa que ele não veio fazer, em seguida Jesus fala de uma coisa que ele veio fazer. O que ele não veio fazer? Abolir a lei e os profetas. Quer dizer, Jesus não veio tratar a lei e o Antigo Testamento como se não fosse nada. Ele veio honrar a lei. Ele veio honrar o Antigo Testamento. Então isso é o que ele não veio fazer. Ele não veio abolir a lei. O que ele veio fazer? Preste atenção. Ele veio cumprir a lei e os profetas. E é muito importante para que você tenha uma fé saudável, um cristianismo correto, que você entenda o que Jesus disse aqui. Ele veio, de fato, cumprir a lei. Em primeiro lugar, ele veio fazer o que nenhum outro exemplar da raça humana conseguiu fazer. Você entendeu? A lei não podia simplesmente ser deixada de lado. As profecias não podiam ser desprezadas. Elas precisavam se cumprir todas. E quem era o único capaz de cumprir a lei em todos os seus requisitos, em todas as suas exigências, e cumpri-la perfeitamente do nascimento até a morte? Quem poderia fazer isso? Só Jesus. Por isso que nós vemos que todos os outros que tentaram, falharam. Você lembra de ontem que nós falamos que Deus fez uma aliança com Adão? O que aconteceu com a aliança que Deus fez com Adão? Adão falhou em cumprir os termos da aliança que Deus fez com ele. E o que aconteceu? Maldição sobre todos os descendentes de Adão. Israel, da antiga aliança, o mesmo problema. Qual foi o problema de Israel? Eles não cumpriram os termos da aliança que Deus fez com ele. Você entende que o problema da raça humana é exatamente esse? O homem não consegue cumprir perfeitamente as exigências que Deus faz. Por isso, Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para cumprir as exigências da lei, para cumpri-las todas, de modo perfeito, tanto a lei de Moisés quanto as profecias dos profetas. E ele veio cumpri-la perfeitamente. Desde o dia que ele sai do ventre de Maria, já era o cumprimento de uma profecia, e toda a história, toda a trajetória de Jesus, até o seu último suspiro na cruz, todas as profecias do Antigo Testamento vão se cumprindo uma a uma, até que se cumprem todas as profecias. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não veio abolir, ele veio cumprir todas as profecias. Ou seja, Jesus ele veio para obedecer perfeitamente em sua vida e ministério toda a lei e os profetas, os 10 mandamentos, as 600 leis do Antigo Testamento, todas elas Jesus cumpriu em sua vida. E isso traz um significado importante para nós no Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro fala de quem? De Jesus. Então, desde da primeira palavra bíblica, né? Pois quando nós pegamos lá o início de Gênesis, diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. De quem a Bíblia está falando? Do Senhor Jesus. Ele é o princípio. Desde o começo, a Bíblia está falando a respeito dele. E toda a lei de Moisés, todos aqueles mandamentos que Deus deu ao povo da antiga aliança por intermédio de Moisés, todos aqueles mandamentos diziam respeito a Jesus. Eram profecias que deveriam se cumprir em Jesus. E esse é o próprio sentido da palavra cumprir aqui.
No final do verso 17 tem a palavra cumprir. O que significa essa palavra no seu original? Cumprir significa cumprimento de profecia. Então Jesus está dizendo, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas não vim abolir, mas eu vim cumprir todas as profecias do Antigo Testamento que falam a meu respeito. Isso que Jesus veio fazer. Você quer conferir comigo que o contexto do Evangelho de Mateus significa exatamente esse? Que cumprir aqui significa cumprimento de profecia. Eu posso te dar alguns textos. São 16 no Evangelho de Mateus, todos usando a mesma palavra. Mas eu quero citar apenas uns 3 ou 4, só para que os irmãos fixem que é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Que quando Jesus veio cumprir a lei, ele veio cumprir as profecias que diziam respeito a ele. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 15, por exemplo, vai ficar bem fácil. Mateus 2,15. Observe que a palavra cumprir está aí, nesse versículo. Diz assim: e permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então, essa aqui é uma profecia da lei, do Antigo Testamento. Que ela se cumpriu quando Jesus, ainda menino, foi trazido do Egito. Ficou no Egito até a morte de Herodes. Ali se cumpriu essa profecia. Essa profecia encontrou o seu objetivo e seu fim. Ela se cumpriu. Essa profecia, ao se cumprir, ela não tem efeitos futuros. Ela interrompe ali. Você entendeu? Que é uma profecia. Em Mateus 2,23, nós podemos ver também no mesmo capítulo, dizendo aí, Jesus já adulto, diz assim: e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado, ele será chamado Nazareno. Veja, Jesus foi morar numa cidade chamada Nazaré por que razão? Porque o Antigo Testamento dizia que o Messias seria chamado de Nazareno, ou seja, ele teria que ter morado na cidade de Nazaré. Então Jesus intencionalmente vai morar na cidade de Nazaré para quê? Para que se cumprisse aquela profecia do Antigo Testamento. Você está me entendendo? Jesus não veio abolir a lei e os profetas, ele veio cumprir. E ele cumpriu toda a lei, todo o rigor da lei. Vá agora, por favor, lá em Mateus 8,17. No Evangelho de Mateus mesmo. Mais um texto. Diz assim: para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Joel, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Então Jesus cura a sogra de Pedro aqui nesse momento. E a Bíblia diz o quê? Que ali se cumpriu uma profecia falada pelo profeta Isaías. Ou seja, Jesus veio cumprir a lei e cumprir o que os profetas disseram. Então toda a lei, todo o Antigo Testamento, do início ao fim, falam a respeito de Jesus e tem o seu cumprimento em Jesus. Poderia citar outros textos, há 16 textos no Evangelho de Mateus, que provam que a palavra cumprir tem o sentido de cumprimento de profecia. Que Jesus ele veio cumprir, ele não veio abolir a lei, ele não está dizendo que os 10 mandamentos devem permanecer. Ele diz, eu vim cumprir, os 10 mandamentos falam a meu respeito, todos eles se cumpriram em mim e tiveram seu fim em mim. Entenderam? Então o próprio contexto explica o que Jesus quis dizer com cumprir a lei e os profetas. Significa que as profecias do Antigo Testamento, meus irmãos, se cumpriram nele, e depois que elas se cumpriram, elas chegaram ao seu fim. Por isso que Paulo diz o quê? O fim da lei é Cristo. A lei se cumpriu em Cristo e ela encontrou em Cristo seu objetivo, seu fim, seu propósito. Tá certo? E o próprio Evangelho de Mateus dá um sentido profético a toda a lei do Antigo Testamento e aos profetas. Em Mateus 11:13, é dito assim:
Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja o que está escrito aí em Mateus 11:13. Todos os profetas, aqui se referindo aos profetas do Antigo Testamento, e a lei, os 5 livros da lei, o Pentateuco, mais os livros dos reis e Salmos, todos eles profetizaram até João, ou seja, João foi o último profeta da lei. Jesus está dizendo aqui que ele é o próprio propósito da lei e o cumprimento da lei. E assim como o cumprimento de uma profecia indica que ela alcança o seu propósito ao se cumprir, o mesmo aconteceu com a lei. Por isso Jesus diz que todos os profetas e a lei profetizaram. Você entendeu? Que Jesus dá um caráter profético à lei de Moisés. Quando a lei de Moisés fala lá sobre o sacerdote, aquilo é uma profecia que vai se cumprir em Jesus Cristo. Quando a lei fala do altar, há toda aquela ordem para que eles construíssem um altar, aquela profecia está falando acerca de Jesus. Quando há aqueles inúmeros tipos de sacrifício do Antigo Testamento, todos eles são profecias que se cumprem em Jesus, porém, quando estas profecias se cumprem, elas alcançam o quê? O fim delas. Elas não são mais necessárias como profecias, porque elas já se cumpriram. Ok? Por isso que Paulo diz, o fim da lei é Cristo. E assim como nós dissemos aqui no início, a lei do Antigo Testamento, irmãos, era insuportável para o povo da aliança. Simplesmente porque eles eram incapazes de cumprir a lei. Você entende? É simplesmente impossível cumprir a lei desde o dia que você nasce até o dia que você morre. E nós somos provas vivas disso. Tá certo? Então a lei, ela não foi dada por Deus a Israel para salvar o povo. Mas o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que a lei ela tem uma outra função. Pela lei nós recebemos o pleno conhecimento do pecado. Então é para isso, esse é o propósito da lei. A lei não foi dada para salvar. E é por isso que quando a lei ela se cumpre perfeitamente em Jesus, o que acontece com a lei? Ela termina, ela encerra. Ela cumpre o seu propósito. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei perfeitamente, impecavelmente é o termo usado na teologia. Jesus cumpriu impecavelmente a lei. E assim, do mesmo modo, como Jesus levou a antiga aliança e encerrou a antiga aliança quando ele morreu na cruz por nós, inaugurando o Novo Testamento, ok? Do mesmo modo, a lei e os profetas encontram seu objetivo final em Cristo quando Cristo morre lá na cruz do Calvário por nós. Por isso Paulo diz, o fim da lei é Cristo. A lei teve um fim. Qual é o fim? A cruz. Lá na cruz está o fim da lei para aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas é preciso realçar também um outro detalhe que ainda está nesse verso 17. Porque por nós falarmos que a lei teve um fim, alguém pode pensar, então, que a gente pode desprezar o Antigo Testamento. Que as nossas Bíblias, então, não precisam possuir o Antigo Testamento. Mas esse é um outro erro. O próprio Senhor Jesus disse que ele não veio abolir a lei e os profetas e cumprir. E quando ele diz isso, ele está garantindo o Antigo Testamento. Ele está endossando o Antigo Testamento, dando ao Antigo Testamento autoridade como escritura, como palavra de Deus. Por isso mesmo que o povo de Jesus, no caso aqui no monte, os discípulos, depois da morte de Cristo, não viessem mais estar presos à lei, o povo de Cristo precisava continuar estudando a lei para aprender com a lei. Ok? Pois, por exemplo, como saberíamos o modo como o mundo foi criado? Pelo livro de Gênesis. Então nós precisamos do Antigo Testamento.
E uma outra questão também, o apóstolo Paulo disse que nos cultos, ele diz assim, um tem salmo, outro tem doutrina. Paulo diz que os salmos precisam ser cantados no culto. Então, o Antigo Testamento ele continua tendo uma utilidade para a igreja, mas não mais como era para os judeus da antiga aliança. Você entendeu? Não é mais deste modo. Nós devemos aprender com a lei, com os profetas, sobretudo o que eles profetizaram acerca de Cristo. Então, quando eu vou pegar o livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, vou estudar esses livros, livro do Êxodo, eu vou estudá-los como? À luz do Evangelho. Olhando o cumprimento daquelas profecias no Evangelho, na vida de Cristo. Como o maná representa Cristo. Como que aquele cordeiro da Páscoa representa Cristo. Como que os bodes do dia da expiação são um tipo de Cristo. Você entende? É assim, então, que a igreja utiliza-se do Antigo Testamento. E também, se nós nos lembrarmos por um instante que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês lembram desse episódio? Os 2 discípulos estavam indo embora para Emaús. Então Jesus se coloca no dia da sua ressurreição ao lado deles. E depois Jesus pergunta para eles, diz, tolos, nécios de coração, em demorar a crer em tudo que os profetas disseram. Acaso não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, Cristo está lembrando, após sua ressurreição, os seus discípulos de fatos do Antigo Testamento. Ou seja, eles haviam se esquecido que o Antigo Testamento profetizava sobre a cruz, profetizava sobre a ressurreição do Senhor, e que todas essas coisas estavam já contidas no Antigo Testamento. E então o próprio Senhor Jesus ressurreto, essa passagem está lá em Lucas 24, 27, diz que o próprio Senhor Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou para os discípulos tudo que constava nele das Escrituras. Tudo que as Escrituras falavam sobre eles. Você entende? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então, por nós estarmos livres da lei por causa de Cristo, livres da lei porque o propósito da nossa justificação é a fé, e na nova aliança, o homem ele se esforçava para tentar agradar a Deus, mas ele sempre falhava. A Bíblia diz que para nós o fim da lei é Cristo e é para a justificação de todo aquele que crê. Mas alguém pode pensar assim, então. Inclusive, já houve pessoas que fizeram esse comentário. Ele diz o seguinte, então, nós não estamos mais debaixo da lei. A Bíblia é clara em mostrar isso, em várias passagens do Novo Testamento. Gostaria de um dia poder passar esses textos com os irmãos, de mostrar que nós não estamos mais debaixo da lei. Né? Mas alguém poderia pensar assim. Bom, se não estamos obrigados a obedecer os 10 mandamentos, então o cristão pode roubar, pode matar, o cristão pode mentir, pode adulterar. É assim que as pessoas pensam quando você fala para eles que Cristo ele cumpriu a lei e que nós não estamos mais debaixo da lei. E a resposta para essa pergunta ela é óbvia. Nós podemos mentir, roubar, adulterar, matar? Claro que não. Por que não? Eis a pergunta importante. Porque embora nós não estejamos mais debaixo da tutela da lei do Antigo Testamento, nós estamos agora sob uma nova lei. Você entende? Você percebe que sua Bíblia é dividida em 2 partes? Antigo Testamento, lá tem a Antiga Aliança, lá tem as leis do Monte Sinai, lá tem o mediador que é Moisés, lá tem... Mas você entende que existe um Novo Testamento, esse Novo Testamento contém uma nova aliança, e nesse Novo Testamento existe também uma nova lei. Onde que você encontra essa nova lei? Vamos entender um pouco aqui sobre isso. Né? Onde que eu encontro essa nova lei?
Porque alguém pode perguntar isso. Então eu posso cometer homicídio, eu posso adulterar, eu posso me divorciar, eu posso fazer juramentos falsos, eu posso desobedecer pai e mãe. A lei dos 10 mandamentos se cumpriu em Cristo e ela não está mais em vigor. Mas então nós devemos nos lembrar de um fato. Jesus disse essas palavras aqui, onde? Em cima de um monte. Por que Jesus falou essas palavras aqui sobre o monte? Vamos recordar. Você lembra da Antiga Aliança? Na Antiga Aliança tinha um monte também, não tinha? Qual era o nome do monte da Antiga Aliança? Sinai. Lá no Sinai foi onde Deus fez a aliança com o povo judeu, ok? Quem é que subiu lá no Monte Sinai para obter os termos da aliança? Foi Moisés, o mediador. E o povo da aliança, onde que teve que ficar? Lá embaixo. O povo não podia subir no monte. O povo tinha que ficar embaixo do monte. Ok? Mas Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Primeiro livro da Nova Aliança. E ele já praticamente começa assim, mostrando Jesus, que é o mediador e o legislador da Nova Aliança. O que Jesus faz aqui no capítulo 5? Sobe o monte, né? Igual Moisés fez. E o que Jesus faz ali em cima do monte? Jesus transmite ao povo da Nova Aliança os termos da aliança. Ok? Só que Moisés fez isso lá embaixo, Jesus fez isso lá em cima. A Nova Aliança, ela é uma melhor aliança, não é? E o povo então pôde subir no monte. Só que um aspecto importante sobre Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, é o seguinte: Jesus não está aqui interpretando a lei de Moisés, como muita gente sustenta. Muita gente diz, não, Jesus aqui dá uma nova versão, ele dá uma nova interpretação à lei de Moisés. Eu, humildemente, discordo disso. E posso provar para você que meu argumento está certo. E que quem diz que isso aqui, que o Sermão do Monte é uma outra interpretação da lei do Antigo Testamento, está errado. Como que eu posso provar isso? Fazendo você ler o capítulo 5, versos 33 e 34. Vê o que Jesus faz aqui. Jesus diz assim: ouviste também que foi dito aos antigos? Não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Jesus aqui está falando com os discípulos lá no monte, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, a antiga lei, a antiga aliança. Ok? O que direis aos antigos? O que disseram ao povo judeu lá no Monte Sinai, lá quando o povo estava saindo do Egito? Não jurem com falsidade, mas cumpram os seus juramentos para com o Senhor. Isso fazia parte da lei? Sim, fazia parte da lei. Mas e agora? O cristão, ele pode jurar? Veja como Jesus faz no verso 34. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. Então observe, isso não é uma interpretação. Jesus está mudando a lei aqui. Na antiga lei, podia-se fazer juramentos, desde que eles fossem feitos com verdade. No Novo Testamento, na nova aliança, na nova lei, na lei de Cristo, juramento é totalmente proibido. Você entende? Não é uma nova interpretação. Jesus no monte não está interpretando a lei. Jesus está legislando. Jesus está dando uma nova lei, porque é uma nova aliança. Porém, você vai perceber que Jesus constrói essa nova lei a partir da lei antiga. Você entende? Onde é que estão os mandamentos para nós hoje? Não está lá em Êxodo 20. Aquele é para os judeus da antiga aliança. Aquilo já passou. A lei, a nova lei, está agora no Sermão do Monte, onde Jesus estabelece um novo padrão e ético-moral para o povo da nova aliança. Qual é o padrão ético e moral para você, cristão da nova aliança?
É o Sermão do Monte. E Jesus é muito bondoso conosco, que ele coloca as suas leis em 3 capítulos da Bíblia. Mateus 5, 6 e 7. Não é? E você vai perceber isso, que ele constrói o Sermão do Monte a partir da lei mosaica. Não é? Aqui, preste atenção na composição apenas do capítulo 5, aqui, eu vou ser bem breve nisso. Dos versos 21 a 26, Jesus fala a respeito do homicídio. Então alguém pode perguntar, não estou mais sobre a lei de Moisés, não estou mais sobre os 10 mandamentos que me proibia de matar, mas estou sob a lei de Cristo, que eleva em muito o padrão do homicídio. Jesus diz aqui que apenas um irmão estar irado contra o outro já é considerado diante de Deus como se fosse homicídio. Okay? Depois Jesus trata do adultério, nos versos 27, diz, o visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que tão somente olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério. Ou seja, Jesus está construindo um novo padrão, uma nova legislação a partir da antiga. Você está entendendo? Mas há coisas que Jesus muda. Então, Jesus não está simplesmente interpretando. Porque quem interpreta não pode mudar. Só pode mudar a lei quem é legislador. E Jesus, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o perfeito Filho de Deus que veio e cumpriu toda a lei e subiu no monte e é quem tem a autoridade de legislar para a igreja. Por isso ele fala do homicídio, do adultério, do divórcio, dos juramentos, da vingança e da prática de amor ao próximo. Ele trata desses 6 mandamentos apenas no capítulo 5 de Mateus. Então você vai perceber uma coisa interessantíssima ao estudar o Sermão do Monte. Você vai perceber que dos 10 mandamentos da lei de Moisés, 9 mandamentos são repetidos aqui no Sermão do Monte. Apenas um mandamento não é repetido aqui. Qual é o mandamento? Oi? Isso, o 4º mandamento da lei de Moisés não é repetido aqui no monte para os discípulos. Qual era esse mandamento? A respeito da guarda do sábado. Ou seja, quer dizer o quê? Que Jesus trouxe dos 10 mandamentos da antiga aliança, 9 para a nova aliança e o sábado ficou, porque Jesus não trouxe. Quem tem autoridade de trazer, de instituir mandamentos para a igreja? Somente o Senhor Jesus Cristo pode. Ok? Então, entenda isso. Não é? Porque agora nós estamos sob uma nova aliança. Estamos sobre uma nova lei, que é a lei de Cristo. E é esta lei que você deve guardar. É a lei de Cristo que você deve conhecer. E é por isso que ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e a eles observa, este é o que me ama. Se guardardes os meus mandamentos, verdadeiramente estareis no meu amor, disse o Senhor Jesus. Então a gente precisa guardar os mandamentos dele. Onde que estão? Aqui no Sermão do Monte. Ok? Por isso eu concluo aqui a pregação dizendo o seguinte. Jesus cumpriu perfeitamente toda a lei e os profetas durante toda a vida dele. Desde o dia em que ele nasceu na manjedoura, até o dia em que ele morreu na cruz. Nada restou da lei do Antigo Testamento para você ou para mim cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. Tudo foi suportado por Cristo. Até a última profecia que dizia a respeito à sua morte expiatória foi cumprida. Você lembra de Jesus quando ele estava lá crucificado? Já próximo à hora da sua morte, que então o Senhor Jesus, ele repassa na mente dele todos as profecias do Antigo Testamento que diziam a respeito da sua morte. E ele se lembra que havia uma profecia que não havia cumprida ainda. Você se lembra qual profecia era? Estava lá no Salmo 69. Na minha sede me deram vinagre. Ele se lembra que faltava ele tomar o vinagre para cumprir a profecia. Então o que ele faz? Ele provoca o cumprimento da profecia. Como? Ele diz para os soldados assim, tenho sede. E o que os soldados fazem? Molham a esponja no vinagre e colocam na boca dele. E então o que Jesus Cristo disse? Está
consumado, ou está acabado, concluído. A lei findou, terminou a antiga aliança, terminou os 10 mandamentos, terminou toda a liturgia do Antigo Testamento. Tudo se cumpriu em Cristo. E depois de dizer está consumado, o que ele fez? A Bíblia diz que ele reclina sua cabeça e entrega seu espírito e morre. E então rasga-se o véu, muda-se completamente todas as coisas, porque o nosso Redentor, ele morreu, irmãos, para nos libertar do fardo da lei. Mas é impressionante que os evangélicos de hoje querem voltar para a lei, querem continuar guardando os 10 mandamentos. Você entende? Mas o que importa é que nada restou da antiga lei para ser cumprida. Tudo foi suportado por Cristo, até a última profecia. Até a última, até aquela profecia que falava a respeito do vinagre. Você já imaginou que sofrimento, quanto tormento Cristo não estava já suportando ali na cruz? Com a sua língua pegada ao céu da boca. E ainda, por nossa causa, Jesus Cristo não deixa nenhuma profecia por cumprir. Então ele veio e realmente cumpriu a lei. Por isso ele diz, não vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, vim cumprir. E nós somos testemunhas, e o Evangelho é testemunha, de que verdadeiramente nosso Senhor e Salvador cumpriu a sua palavra, cumpriu toda a lei, e nós estamos livres dela, graças a Deus. Então, na cruz, Jesus Cristo, ele apaga a escrita da dívida que constava contra nós em seus mandamentos. Você sabia que existia uma nota promissória, existia uma lista, né, uma nota de dívida que constava contra você, uma dívida pavorosa, assustadora, que nem toda a eternidade dentro de uma fornalha, sofrendo, você poderia pagar. Porém, Jesus Cristo pagou essa dívida. E o que diz Colossenses 2,14? Vamos encerrar lendo Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Preste atenção. O texto está projetado também. Diz assim, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Ou seja, os mandamentos da antiga lei não eram a nosso favor, eram contra nós. A antiga lei era contra você. Ela foi dada para te condenar, para me condenar, para mostrar os nossos pecados, para revelar os nossos pecados. Por isso que esse escrito de dívida gravado lá nas tábuas de pedra era contra nós. Constava contra nós. Mas o que Cristo fez com ela? O que Cristo fez com aqueles mandamentos? Leia aí. Removeu-o do nosso meio e fez o quê? Gravou-a na cruz. Ou seja, Cristo pega os 10 mandamentos, os leva até a cruz, e eles são cravados lá na cruz do Calvário. Louvado seja Deus! E assim Deus retira do meio do povo da nova aliança a antiga lei que nos condenava e põe um novo centro na nova aliança. Qual era o centro da antiga aliança? Era a lei mosaica. O centro. Por isso que Paulo diz, removendo-a do nosso meio. O nosso centro, a nossa preocupação maior, naquilo que a nossa mente deve estar mais fixada, não é nas leis do Antigo Testamento, mas em Cristo. Por isso Jesus remove do nosso meio, crava na cruz. E aí a gente pode perguntar, onde está a lei da Antiga Aliança agora? Pregada na cruz. E a maldição da lei? E a escrita da dívida? E a dívida que era contrária, né, que nós devíamos por termos desobedecido à lei? Recaiu sobre Cristo. Cristo suportou a maldição da lei.
A Bíblia diz que ele veio resgatar os que estavam debaixo da lei, que ele se fez maldito por nossa causa e que ele suportou a cruz exatamente por causa disso. E aonde está o pagamento pelos nossos crimes condenados pela lei? Estão lá na cruz, o sangue que foi derramado. Portanto, irmãos, se você é um cristão, se você é alguém que se considera debaixo da nova aliança, abandone as práticas judaicas, tome o evangelho e o coloque em prática. Porque agora nós estamos sob a lei de Cristo. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, para que Ele esclareça os seus pensamentos e a sua mente seja voltada para o evangelho. E que você possa transpor o evangelho da sua Bíblia para a sua vida, da teoria para a prática. Senhor, nós oramos, dando graças a Deus por este culto, por tratarmos, Senhor, deste tema em que as pessoas são tão indispostas a falar. Contudo, Senhor, pela graça de Deus, nós viemos a Bíblia, Senhor, e podemos, com a luz, com a iluminação, com a bênção do Espírito, compreender verdadeiramente a respeito destas coisas. Ah, Senhor, põe nos corações daqueles que nos ouvem nesta noite confiança de que o Senhor Jesus removeu a antiga lei e que agora vigora sobre nós a lei de Cristo. E graças a Deus por estarmos sobre a lei de Cristo, pois Ele mesmo disse que o fardo dele é leve, é suave, que os seus mandamentos não são pesados. E louvado seja o Senhor por entendermos estas coisas e de não precisarmos mais viver sobre o fardo insuportável da antiga lei. Abençoa-nos por tua graça, Senhor, para que vivamos de modo coerente com a nova aliança, de acordo com o padrão ético e moral estabelecido pelo próprio Cristo, e que o Senhor nos abençoe com teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.